Não, mas gordinho assim, dá pra fazer tipo aquelas que nós comemos. Ah, não, pô. Tá. Quanto é que tá o quilo, João? E quanto que ele dá mais ou menos uma pela outra? Não, quanto que dá mais ou menos assim? 1.200 vai dar uns... Pega o livro e leva lá pro Cabula. Não, tu pode deixar lá pra mim umas 3. Gostaríamos de solicitar que os vereadores que ainda não assinaram o livro de presença para a segunda sessão extraordinária, favor assinar. Tá? Vereador Cabuluro, assinar o livro da segunda sessão extraordinária. Você quer que leve? Quanta gentileza. Deixou de ser bancada para ser mancada. Do próximo. Só pedi a paciência aí 2 minutos, porque tinha um erro de grafia, e aí há necessidade de se fazer uma emenda, então, mais 2 minutinhos aí para a Secretaria da Casa completar. Eu já tenho que exercer a sessão de chefe de gabinete. Olha aqui, canetinha e tudo. Como é que eu vou deixar um homem desse fora do gabinete? Não, Então, só antes que a gente comecemos antes de começarmos a segunda sessão extraordinária, só, se for possível, logo após terminando essa segunda sessão extraordinária, se a gente puder dar uma conversada, porque está marcado para quarta-feira, certo? Está marcado para quarta-feira aquela audiência com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, onde todos os vereadores estão convidados, a Casa Legislativa está convidada, a CIVA também está indo nessa reunião, a SPDM e o Governo do Estado, a assessoria, a Casa já está verificando o transporte para a gente ir na quarta-feira, certo? E aí depois nós vamos verificar quantos vereadores vão para ver se a gente vai de carro ou se nós vamos de ônibus, como já fomos outras vezes. Exato. Foi roubado. Foi sindicato, não foi nós. Nós estamos votando aquele fato do sindicato. Está votando exatamente. Cobra do sindicato. Já recebia centavo lá. A internet botar lá, passando. Eles não deixam. Bobuinha cartaz. Mas eu não enxergo mais nada daqui lá. Papel rosa, sabe letrinha. Uma dupla de 2 lá, sentados juntos. Certo? Vamos cantar na dia da festa. Tivesse votação hoje, não ganhava. Quem já vai receber o salário no momento, você também ia fazer só esperar assim. Votação hoje não ganhava. Só faz do Arilton deles. Antes do aumento, eu fizesse comigo. Tá doido. Não é derrubado. Tá aceitado, se não é derrubado, está seguido aí, não recebe nem isso.
Jordão, Adair Jordão e Alexandre Pereira. Aqui houve um erro de grafia e tem que haver uma emenda para não ficar um projeto aprovado de forma errada. Havendo quórum regimental, dou por aberta a presente sessão. Então, é isso, mano. Passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei Executivo número 003/2014, que autoriza a reposição salarial aos servidores municipais e dá outras providências. Projeto de Lei 03/2014, de autoria do Executivo. Tenho parecer favorável das comissões de Constituição, Legislação, Redação Final e Contas e Orçamento. Está em discussão. Discutindo, senhor presidente. Discutindo, vereador. É nem discutindo, é só pedir a permissão que o microfone lá está com problema. Só apresentar uma emenda... Questão de ordem, então. Questão de ordem. Só apresentar uma emenda modificativa, só verificando ali que existia dois erros, só apresentar para a mesa diretora para que fosse incluído no projeto, senhor presidente. Vamos primeiro as emendas? Apresentada, então, uma emenda modificativa ao projeto de lei, que altera o artigo 4º e 7º do projeto de lei do Executivo. Os artigos 4º e 7º do presente projeto de lei do Executivo, 03/2014, tem a seguinte redação. Artigo 4º. Fica o prefeito municipal autorizado a conceder abono a todos os especialistas em educação, orientadores educacionais e supervisores escolares, no percentual de 50%, sobre o salário base, será reenquadrado para efeitos do novo piso salarial do magistério. Na realidade, fica excluído a palavra ser, que tem colocado ser reenquadrado. Então, se um erro de grafia só para isso, para mais nada. Artigo 7º. Fica o prefeito municipal autorizado a conceder abono aos leituristas do Serviço Autônomo Municipal de Saúde e Esgoto, SAMAI, no valor correspondente a R$ 122,32 mensalmente no período de março de 2014 a fevereiro de 2015, desde que não detenham nenhum outro tipo de abono. O referido artigo trazia a seguinte redação. Fica o prefeito municipal autorizado a conceder abono aos leituristas do Serviço Municipal, Água e Esgoto, no valor de R$ 122,32 mensalmente no período de março de 2013 a fevereiro de 2014. Lá houve um erro, na realidade não é de março de 2013 a fevereiro de 2014, mas sim de março de 2014 a fevereiro de 2015. Então, as emendas, as emendas estão dando entrada nesse exato momento, e passamos para a discussão das emendas, para depois discutir e votar as emendas, para depois a discussão e votação do projeto como todo. A emenda modificativa 01 ao projeto de lei 3/2014 tem o parecer favorável da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e está em discussão. Eu não vou nem discutir, Excelência, eu só quero fazer aqui um registro
que quando o prefeito em Araranguá chamava-se Primo Menegali, que o vereador Jacinto, o vereador Cabo Louro, o vereador Neno Fontoura, eram vereadores naquele tempo, e chegava na Câmara de Vereadores um projeto de lei com erro de grafia, os vereadores do PT faziam um carnaval, não admitiam, chamavam de incompetente e tudo. Eu não vou fazer nada disso, eu só quero relembrar o que era feito. Muito obrigado. As emendas continuam em discussão. A emenda continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem aprovar que permaneça sentado, quem está que se manifeste. Emenda modificativa 01, número 1, ao projeto de lei 3/2014 de origem do Executivo, está aprovada. Passamos à discussão do projeto de lei 3/2014 com as emendas. Discutindo o vereador Cabo Louro. E agora? Agora o nome é Doc. O nome é... Para mim não. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, fazer uma referência especial aos professores que estão nos assistindo e quem nos acompanha pela internet. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna porque senti a necessidade de, até por uma questão de justiça, de se fazer algumas correções no que se comentou e no que se levantou e na pecha, pode-se dizer assim, que quis se colocar no professor, na classe dos professores no município de Araranguá. Eu quero lembrar que, assim, hoje a gente ouve pela maioria dos funcionários, e a gente até entende, porque, logicamente, a maioria não acompanhou o desenrolar de todas as conquistas do magistério, mas nós acompanhamos. Então, hoje se diz na cidade assim, os professores não aceitaram os 5,77, eles querem 8,32, dando a impressão que esse 8,32 foi alguma coisa fabricada pelos professores do município. E nós sabemos que não. Nós sabemos que esse 8,32 é fruto de um direito conquistado através de muita luta de todos os professores do Brasil, que é o piso do magistério. Que, aliás, tem uma correção de 8,32%, porque as pessoas que estão comandando o nosso país mudaram a base de cálculo prevista na lei, que era com base no Fundeb, e fizeram com base no INPC. Na realidade, hoje os professores deveriam estar reivindicando 19,14% e não 8,32%. Então, quando a gente veja os nossos professores com essa reivindicação, na realidade não se está pedindo algo, está se cobrando um direito. Isso foi, nós como classe política, podemos fazer até uma meia-culpa, porque foi aprovado por um Congresso Nacional, que aprovou a 11.738 e instituiu o piso do magistério. Hoje se fala muito em remuneração, vencimento, tentando confundir, né? Eu queria dizer que quando o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a constitucionalidade da Lei 11.738, ela não estava questionamento do governo do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul e do Paraná, não era sobre a lei num todo, e sim na parte que dizia com relação à remuneração e com relação ao piso. Porque hoje confunde-se muito o seguinte, eles querem colocar que se um professor ganha R$ 2.500, ele não precisa mais ter reajuste porque ele já ganha mais que o piso. E o objetivo dessa lei não foi essa. E quem disse isso, vereador Giancarlo? Eu vou ler na íntegra o acórdão do STF na época.
um dos pontos do acórdão. Ele é bastante longo, mas eu vou pegar somente no ponto que trata da remuneração. Item 2. Esse acórdão foi decidido no dia 6 de abril de 2011. Então, nós estamos entrando em abril, em 2014, tem mais ou menos 3 anos. Diz o seguinte: é constitucional a norma federal, a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento e não na remuneração global. O que quer dizer isso? Não é no total do que o professor ganha, e sim no piso base. Ele tem um piso base. E complementa: é competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso e vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. Ou seja, essa lei do professor, ela é uma lei diferenciada dos demais funcionários. Ou seja, ela diz o quê? Que ela não está somente para repor as perdas, e sim, ela impõe um ganho real realmente. A intenção da lei é que se tenha um ganho real para os professores todas as vezes em que ela for estabelecida, que é no mês de janeiro. Então, senhor presidente, os motivos e a forma como foi conduzida não cabe a mim discutir, porque tem um sindicato da categoria que discutiu e definiu e aprovou-se esse índice de 5,77%. Agora, quero deixar claro, deixar bem claro para a população, primeiro, que na folha de pagamento da educação, nós não temos mais, eu acredito, 2 ou 3 funcionários que recebam um teto de R$9.000. A maioria dos nossos professores recebe, lógico, um teto de R$3.000, R$4.000. Mas é justamente para isso que essa lei foi elaborada. A ideia da lei foi exatamente essa, para que não desse somente a reposição, e sim concedesse um ganho real. É uma maneira de que os professores do nosso país fossem valorizados. Quem aqui não lembra, eu acredito que a maioria das pessoas lembrem, que uma vez ser funcionário do Banco do Brasil era uma coisa fantástica, da Caixa Econômica, ser fiscal da Fazenda. A ideia da 11.738, lógico que não nesse patamar, mas de fazer com que as pessoas se interessassem a vir para o magistério, as pessoas se interessassem a vir para a área da educação. Hoje, se o nosso município, logicamente, existe na própria lei um artigo que diz que vai ser reposto em outubro, de maneira escalonada. Eu confesso que não lembro qual é o artigo aqui assim. Mas esse aumento, ele deveria ter sido concedido já em janeiro. O 8,32 em janeiro. Ou seja, quando o dissídio aconteceu em março, pela lei 11.738, já estava, no caso, 3 meses de atraso. Se isso vai acontecer em outubro, então, logicamente, a gente entende que a lei não está sendo cumprida. É uma coisa que o sindicato tem que realmente brigar, tem que realmente se posicionar, né? Aqui essa casa, eu não sei se algum dos meus colegas foi convidado para participar das discussões. Eu confesso que eu até fui convidado pela Bel para ir numa assembleia. Mas em outras oportunidades, essa casa, senhor presidente, sempre era convidado para acompanhar as negociações. O vereador Rony, eu acredito que em algumas situações foi, o vereador Jean, o vereador Neno Fontoura, o vereador Jacinto, eu acho que o vereador Lulu, o vereador João. No mandato passado, sempre nós acompanhávamos, ou pelo menos éramos convidados, né, a acompanhar. Então, a gente estranhou bastante. E a gente quer dizer que nós estamos à disposição. Nós queremos também ajudar nas negociações. Porque agora, não adianta agora que a lei está aqui, fica complicado para qualquer coisa, né? E, assim, só lembrar os professores, quem tá decidindo por vocês não é vocês. Nada contra as outras classes do funcionário público municipal.
Mas vocês têm que ficar alerta, porque os direitos de vocês, o tratamento que a lei dispensa a vocês é um tratamento totalmente diferenciado. E vocês têm que brigar por isso, porque senão vocês vão ficar sempre sendo, como são minoria, vão ficar sempre tendo os direitos de vocês decididos por aquela massa que vai lá votar no sindicato. Então é bom ficar alerta, né? Quero dizer, senhor presidente, que meu voto é favorável, somente gostaria de fazer esse registro com relação aos professores. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, vereador Cabulouro. O projeto continua em discussão. Discutindo o vereador Jean Carlos Soares de Souza. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero apenas me solidarizar com o discurso do vereador Cabulouro, que é um vereador que durante todos os seus mandatos, que eu tenho acompanhado nessa casa, tem se notabilizado por uma preocupação grande com a área da educação. Num país onde a Polícia Federal procura traficantes no pátio da Universidade Federal, em vez de subir o morro para pegar os traficantes, a gente tem uma ideia geral da preocupação que os governantes têm com a educação. Num país em que, cansei de dizer isso já aqui, todas as bolsas são importantes. A única bolsa que não se dá valor é a bolsa de estudo. E isso já diz tudo sobre a falta de preocupação de todos os políticos com a educação. E os professores, principalmente, sempre são os mais atingidos. Porque quando se fala em melhores condições de trabalho, melhores condições na sala de aula, todos os incentivos e todas as condições de trabalho são importantes. Mas o mais importante é o salário. Porque é do salário que o professor vive. E quem chega em casa bem remunerado tem um sorriso. Quem chega em casa mal remunerado tem outro sorriso. Isso não é só na área dos professores. Mas nós devemos nos preocupar com isso porque eles são os verdadeiros formadores de todos nós. Quem não passou pela mão do professor desde pequenininho, aqueles depois de velho ainda passando pela mão dos professores. Então, enquanto nós tivermos apenas esse discurso e não tivermos medidas efetivas para que a educação se torne realidade, enquanto nós não sairmos do discurso e não formos efetivos, infelizmente o Brasil continuará no terceiro mundo. E isso passa diretamente pela remuneração digna e correta daquele que é o mais importante instrumento de educação, que é o professor. Então, quero me solidarizar com o vereador Cabulouro e dizer que, infelizmente, nós não temos força para mudar esse estado de coisas. Muito obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Rapidamente, senhor presidente. Discutindo o vereador Arilton Costa, depois pela ordem, vereador Rony da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, os professores que estão aí nos acompanhando e todos que estão nos acompanhando via internet. Mas não discutir, né? Mas mais para parabenizar pelo que disse tanto o Cabulouro quanto o vereador Jean Carlos, e fazer um pedido para os professores para que nos convidem para as assembleias, para que a gente possa participar mais efetivamente, porque chega aqui o prato feito, como chegou agora, e a gente ficar angustiado sem poder fazer nada, simplesmente de mão atada. Eu acho que a nossa participação antes da tomada de decisão é muito importante, nós podemos contribuir. Hoje, como disse o vereador Jean, nós só podemos dar discurso, nada além disso. Então, pois não? Permite uma parte, só para contribuir, a gente esperava hoje, eu sinceramente, quando fui convocado, eu pensei assim, senhor presidente, nós devemos ter uma explanação do presidente do sindicato, porque normalmente ele vem a essa casa no dia da votação do dissídio, né? E pela primeira vez, estranhamente, hoje o presidente do sindicato não está aqui. E eu falava assim, eu estive visitando uns colégios, o pessoal perguntava assim, Cabulouro, como é que tu vai votar? Eu vou votar conforme a posição do sindicato, né? E nós estamos referendando o que foi definido pelo sindicato. Só me estranha assim, faltar hoje aqui para nós aquele aval, aquelas palavras do presidente do sindicato, que a gente tem um respeito muito especial e que nos dá tranquilidade para votar sempre, né? Então,
Fica dizer que não se vem nessa casa somente nas horas boas, senhor presidente. Como nós temos que estar aqui em todas as horas, eu penso que quem assume o comando, quem puxa para si uma responsabilidade, quem pede voto para estar em algum lugar, tem que ter também coragem para estar em todas as situações, né? E não somente na hora de comer a torta. Obrigado. Mas temos até outdoor, né, Louro? Vereador, era justamente aí que eu ia chegar, porque eu acho que o colega vereador justificou a minha ausência, e eu acelerei um pouco mais, porque, sinceramente, eu achei que eu ia encontrar aqui a casa cheia, e o presidente do sindicato pedindo aí 10 minutos para fazer uma explanação, como a gente tem visto aqui em várias situações, e aí eu chego aqui e me deparo com o grande líder do sindicato não está presente, realmente nos causa estranheza. Mas eu quero pedir para todos os professores para que nos participem mais, muito antes, e nos convidem, para que a gente possa entrar no debate e contribuir. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Rony da Silva. Boa noite, senhor presidente, secretário Alexandre, colegas vereadores, comunidade, imprensa, todos que nos assistem através da internet, principalmente a educação. Mais uma vez, pedir desculpas por estar se pronunciando daqui, poderia ser lá da bancada, mas infelizmente nosso microfone está com problema. Só justificar, como foi colocado já pelo próprio Lorival João Cabulouro, essa casa sempre, quando o projeto vem para cá, sempre veio com aval do sindicato. O que na verdade, me chamou a atenção, inclusive até questionei o presidente, porque, na verdade, não esperava esse posicionamento de alguns companheiros da educação, até porque o que foi passado, que na verdade o projeto já estaria vindo com o aval de todos, então ficou demonstrado que na verdade não existe total acordo do sindicato, e lamentamos também, como colocou o vereador Lorival João, que esperávamos também, o Arilton também colocou, esperávamos o sindicato vir aqui e nos transparecer esse acordo que seria feito junto ao Executivo. Essa casa jamais será contra a educação. Desde quando iniciei em 2009 aqui nessa casa, sempre coloquei que seria sempre a favor a todos os projetos que viessem para beneficiar a educação. Até porque a educação dos nossos filhos são vocês que muitas vezes colaboram com isso. E essa casa não pode ser irresponsável. Na noite de hoje, a gente vem acompanhando os cartazes, vem lendo, e a gente não pode, essa casa, ser irresponsável e tentar, se alterar o projeto, se criar alguma emenda aumentando para 8,32 e o Executivo vetar e nós prejudicar toda uma classe. Então, queremos dizer que seremos sim parceiro. Essa casa nunca mediu esforço quando se passou para a questão da educação. O Cabulouro colocou muito bem. Em 2009 a 2012, sempre participamos, em algumas ocasiões, das assembleias feitas pelo sindicato. Quero dizer que, como vereador, quero estar à disposição de vocês para buscar esse restante. Agora, infelizmente, essa casa não tem como alterar o projeto. A gente vem acompanhando que não é para que essa casa se venda. Infelizmente, não podemos alterar o valor, porque, infelizmente, estaríamos sendo irresponsáveis e fazendo com que, não só vocês, toda a classe estaria sendo prejudicada. Então, dá os parabéns pela luta de vocês, eu acho que é isso mesmo que tem que se fazer. Queremos dizer que acredito que os 15 vereadores, com certeza estarão junto para defender, e se tiver que vir para cá outro projeto alterando, com certeza essa casa será favorável. Boa noite e obrigado a todos. Continue em discussão. Duas
Duas coisas apenas para. Primeiro, não é que haveria uma irresponsabilidade. Aqui os vereadores não têm base legal para colocar o aumento que eles querem para os servidores. Nós não podemos criar despesas. Então, para que os servidores primeiro tenham essa consciência. Não. E eu sei que vocês têm. Eu sei que vocês. Eu sei o que vocês têm. Segundo, o que nós estamos votando aqui é o que foi aprovado na Assembleia do Sindicato. Se não tivesse sido aprovado e o prefeito mandasse para cá uma proposta de aumento e os vereadores que não concordassem, aí era uma outra situação. Então nós estamos votando uma proposta que foi aprovada no sindicato. E aí nós estamos o quê? E aí nós estamos considerando um processo que o sindicato é que faz, é que organiza e que decide. E aí tem, óbvio, o processo democrático da entidade e a legitimidade da entidade para isso. Terceiro, quero dizer que, o vereador Cabulouro, a casa nunca, neste período de negociação, não recebeu nenhum convite para participar de nenhuma mesa de negociação. Se tivesse recebido, é óbvio que todos os vereadores estariam sendo avisados, e se nós fôssemos convidados para participar da mesa de negociação, nós teríamos ido, até porque nós temos funcionários aqui que também serão atingidos com o debate salarial. Tem funcionários nessa casa também. Então, para deixar claro, mas é óbvio que nas assembleias, cada vereador tem a liberdade de participar das assembleias. E quarto, concordando com a manifestação dos servidores aqui presentes e com todos os cartazes, menos com um que eu acho que é desagradável, que é aquele que nos coloca para a gente não se vender. É óbvio que aqui ninguém está se vendendo para aprovar esta ou aquela proposta, é aquilo que foi aprovado no sindicato. Então acho que fica desagradável pedir para a gente não se vender, até porque não tem como, porque nós estamos aprovando uma proposta que foi aprovada pela categoria, pelo sindicato, e não é uma situação que o município que está nos impondo. Certo? É esse cartaz que está aqui, esse cartaz que está aí. Só entre todos os que estão aí, concordo com todos, discordo apenas daqueles ali, porque nós estamos aprovando uma proposta que foi aprovada pela categoria e não é nada que está sendo imposto, e não estamos aqui votando pelas categorias, porque é mais de uma, Na realidade é a categoria 2 servidores públicos, e depois tem a classificação das categorias. Então só isso, mas concordo com a questão do piso, com ganhar o piso, sempre fui a favor disso, nunca fui contra, não tem luto por isso, e é óbvio que tem que ser implantado e por muitas outras coisas, mas não posso concordar, e se tem mais vereadores concordam, paciência. Então, só são essas as considerações. Senhor presidente, só para completar, quem sabe não se começa um movimento para se criar o sindicato dos professores de Araranguá. É isso. Ninguém mais irá passar por isso. Porque, como disse o Cabulouro, vocês sempre vão ter a minoria. Então tem que lutar para criar um sindicato, para lutar pelos direitos de vocês. Então, eu acho que é por aí. Criar um aí a proposta do vereador Arilton. A Constituição garante, inclusive, a liberdade sindical, liberdade e autonomia sindical. Os professores têm todo o direito de se organizar dentro da sua própria categoria no setor da educação. O projeto continua em discussão. Parabéns, presidente. Não, discutindo o vereador Jacinto. Eu sou obrigado a ir um pouquinho além dessa discussão, além que o reajuste foi que os servidores conseguiram, foi a parte mínima. A categoria praticamente não conseguiu quase nada, muito pouco. E ainda houve indignação de várias categorias. Porque nós, faz mais de 16 anos, que no município de Araranguá, a gente não viu nenhum manifesto na nossa cidade. E aconteceu, há 2, 3 semanas atrás, um manifesto, não só da categoria da educação, mas da saúde e outra. Porque a administração também travou muito. Ela custou, praticamente, ela não diga fechou as portas, mas emperrou muito para receber o sindicato.
Aí acabou alguma categoria fazendo alguma manifestação na cidade com cartazes, até chegar a esse denominador comum dos 5,77, que foi o mínimo que a categoria conseguiu. Então, o que eu queria dizer é que eu espero que o ano que vem, na hora do novo reajuste, que a administração abra as portas da prefeitura para o sindicato, né, porque o que é de direito, não adianta entravar. Os 5,77, na primeira negociação já tinha que dar, que é direito. Já tinha que dar, não podia nem se discutir. E foi discutido em mais de 20 dias para dar os 5,77. Irritou tanto o sindicato e os empregados, irritou tanto que houve aquela manifestação que nós não precisávamos passar por isso. Eu não sou da administração do São Maciel, mas eu sou vereador e eu gostaria que, enquanto eu estivesse nessa casa, que não houvesse nenhuma manifestação. Primeiro houve a manifestação, depois chegar a esse reajuste de 5,77. A minha indignação é que a administração não precisaria passar por isso. E esse percentual aí era para ter acertado no primeiro e segundo encontro. Foi um desgaste muito grande, mas muito grande mesmo, para a categoria, para conseguir um reajuste tão pouco. Eu acredito que foi muito humilhante. Obrigado, senhor presidente. Só refrescar a memória do vereador Jacinto da Soler, que na administração anterior nós tivemos greve. Tivemos greve. Para cumprir a lei do PIVO, mas nós tivemos greve. Então, só para lembrar, não podemos falar que só agora teve manifestação. Sem querer entrar no mérito. Não dá para comparar, não dá nem para comparar o aumento que a categoria teve, né, na outra administração. Então nem vamos vereador Arilton, comparar, né? Vereador Arilton. É isso? Vereador Arilton. Vereador Arilton. Vereador Arilton, eu apenas estou dizendo, o vereador Jacinto levantou que foi um desgaste muito grande para a categoria, porque demorou para negociar. E que nunca se viu isso na cidade. Eu estou dizendo que nós tivemos uma greve na administração passada. Isso é fato. Não podemos negar. Eu não estou entrando no mérito de qual foi a luta e por que foi. Estou dizendo que teve uma greve. Senhor presidente, só que teve uma vantaginha. Eu me lembro da administração passada. Nem vou falar da administração passada. Eu vou falar dessa casa. Quantas vezes o Cabulouro sabe disso, que o plenário ficou lotado aqui, ó. O plenário ficou lotado de servidores, de professores, porque a Câmara abriu as portas. Quantas vezes o sindicato participou nessa mesa, nós ouvimos o sindicato. Né? Então você está cobrando isso da casa? Não estou cobrando da casa. Se o presidente do sindicato não quer vir aqui hoje, se a categoria não veio, não é culpa desta casa. Esta casa está cumprindo com o seu papel, está aprovando a lei. Inclusive numa sessão extraordinária, porque não tínhamos mais sessão, exatamente para garantir uma folha suplementar daqui a pouco. Vereador... Se o presidente não veio aqui, qual é? Sempre teve espaço. Eu acho que essa casa devia, 20 dias atrás, chamar... Vereador Jacinto, permite uma parte? Sim, eu confesso para Vossa Excelência que eu tenho uma certa dificuldade, a minha memória é longa, a minha memória não é curta. Eu consigo lembrar de fatos que aconteceram há muito tempo e esqueço de fatos recentes. Quem eram os partidos da administração passada, vereador? Quem é que compunha a administração passada? Era o Partido Progressista e quem era o vice? Porque se fala de administração passada, dá a impressão que estão tudo muito distante. Mas não é, estavam juntos, não é? Se houve algum equívoco, e o vereador Arilton tem falado muito isso, olha, se houve equívoco, foi por isso que nós perdemos a eleição. Não é? Então tem que se corrigir, só para... Só salientando, o PT foi um grande parceiro durante os 4 anos, viu? Foi um grande parceiro do PP, na administração. Exatamente isso. Estamos lembrando dos fatos. Vamos continuar o debate? Olha, só para
essa casa está tão democrática que a gente ouve, inclusive, quem está no plenário para poder levar em consideração as coisas. Na realidade, a proposta que veio para cá, só para esclarecer os servidores, é a proposta que o presidente do sindicato disse que foi a proposta que foi aprovada. Então, se tiver, é óbvio, e aí, dizendo aos servidores que aqui estão, se tiver algum índice ou algum valor que está aqui nesta lei, que não passou pela Assembleia, a categoria tem todo o direito de verificar isso aqui juridicamente, inclusive de derrubar essa lei, tá? Só para isso. Então, mas... Que falta faz o presidente do sindicato nesse momento aqui, né, senhor presidente? Mas, ô vereador Arilton, não nos cabe questionar o porquê que o sindicato não está aqui. Aliás, o sindicato está aqui, tem gente aqui com a direção do sindicato. Se o presidente não está aqui para ocupar a tribuna, sempre teve esse momento, sempre ocupou. É lamentável. Entendeu? Só isso. Certo? Continua em discussão. Não havendo mais discussão e votação. Quem aprovar que permaneça sentado, quem está que se manifeste. Projeto de Lei 03/2014, de autoria do Poder Executivo, está aprovado. Agradecendo aí a presença dos servidores aqui, dizer para eles que esta casa sempre está aberta, como sempre teve, para todas as manifestações. Isso é próprio do processo democrático, e todos nós aqui praticamente fizemos isso, sempre a nossa vida inteira. Então, parabenizar pela luta, pela garra de vocês em sempre defender os direitos dos professores, principalmente em relação ao piso, certo? Agradecer as demais pessoas presentes, agradecer a imprensa, e solicitar, antes de encerrar a presente sessão, que os vereadores, logo depois, se coloquem aqui atrás para a gente acertar algumas coisas aqui, para acertar em relação a alguns encaminhamentos nossos da Câmara, não é nenhuma outra situação, certo? E não havendo mais nada tratado, por encerrada a presente sessão. É aí da Florianópolis, pessoal, para acertar. Um minuto aqui atrás, então, pessoal.